Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso bom e tão gracioso Deus seja com todos vocês. Que bom estarmos aqui de volta agora para ouvirmos a mensagem de Deus para nós, antes de cearmos juntos como família a ceia do Senhor. Eu chamo a atenção de vocês para que possamos ler o texto do Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 48 a 47. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48 e 57, diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, que é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar esse a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Que Deus se digne de abençoar a sua palavra lida em nossos corações nesta noite de meditação e de celebração ao nosso Deus. Hoje eu quero vos falar sobre o tema A Dádiva da Ceia do Senhor. A Dádiva da Ceia do Senhor. Queridos, hoje é um dia muito especial, de gratidão para nós da Igreja Sem Paredes. Um dia de alegria, um dia de celebração, um dia de louvor, um dia de adoração e um dia muito festivo. E vocês sabem por quê? É porque hoje nós participaremos da ceia do Senhor, da comunhão com o nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por isso. E a ceia nos fala sobre a morte de Cristo por cada um de nós. E a morte de Cristo por cada um de nós nos trouxe inúmeros benefícios para a vida do seu povo. A ceia, portanto, meu irmão, minha irmã, é uma dádiva de bênçãos de Deus para nós. A ceia é uma dádiva de bênçãos de Deus para nós. Queridos, nós vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos de guerra espiritual. Nossa guerra não é contra o sangue, contra a carne, mas sim contra principados e potestades. A guerra do cristão não é terrena, humana, política, ideológica. A guerra da igreja e dos cristãos são guerras espirituais, são nas regiões celestes. E nós vivemos em tempos de profunda guerra espiritual, e a comunhão com Deus, a ceia do Senhor, é a maior arma que temos para vencer as batalhas da vida. A comunhão com o Senhor, a ceia do Senhor, é uma das armas mais poderosas que nós temos para vencer as batalhas do dia a dia da nossa vida. E é evidente que as muitas lutas e perseguições diárias que nós, como cristãos e igreja, passamos em todo o mundo, essa perseguição, esse ódio, essa
indignação das pessoas para com a gente que crê em Cristo, crê nas Escrituras, dessa sociedade sem Deus, que não teme a Deus, que não reverencia a Deus, que não busca a Deus, sempre, evidentemente, nos traz um cansaço físico, mental e espiritual. Como cansa viver nesse mundo sem Deus, como cansa se relacionar com pessoas, ir e vir encontrando pessoas que não creem em Deus, não temem a Deus, não sabem nada a respeito de Deus, e muito menos sobre a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Isso às vezes nos cansa, nos dá um cansaço mental, físico e espiritual, porque verdadeiramente é uma luta que nós travamos todos os dias da nossa carreira cristã aqui na terra. Agora então, quando nós participamos da ceia, quando nós participamos da comunhão, do pão e do vinho, não é, do Senhor que nos é servido na sua mesa, nós somos revigorados espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Olha que graça tremenda. Podemos nos cansar sim da guerra, da luta, da perseguição, das provações, das tribulações do dia a dia, por seguirmos a Deus nesse mundo sem Deus, em trevas, e por testemunharmos de Cristo como o único caminho para a salvação da humanidade. Podemos sofrer todo esse tipo de coisa que gera em nós todo cansaço, mas todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, somos revigorados espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, ou seja, somos revigorados no corpo, na alma e no espírito. Olha que dádiva tremenda, que bênção tremenda a ceia do Senhor nos traz. Sempre que ceiamos, irmãos, todas as vezes que nos reunimos para participar da comunhão e da ceia do Senhor, uma transação acontece entre Deus e nós. Todas as vezes que como igreja nos reunimos para ceiarmos, há uma transação entre Deus e nós. Louvado seja o nome do Senhor. De Deus nós recebemos das suas bênçãos, das suas ricas e gloriosas bênçãos. E nós lhe damos a Deus louvor, adoração, gratidão, serviço e entrega. É uma troca. Todas as vezes que ceamos, estamos recebendo e recebemos as bênçãos que a ceia nos traz, e também damos a Deus a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração e o nosso reconhecimento por sua obra gloriosa, redentora na cruz por cada um de nós. E todas as vezes que ceamos, usamos como elemento para a ceia o pão e o vinho. Todas as vezes que ceamos, usamos o pão e o vinho, que são símbolos do corpo e do sangue do Senhor derramado por nós na cruz. E uma coisa interessante sobre o pão, queridos irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que o pão, como que é a forma como fazemos o pão? Qual é a maneira de fazer um pão? Geralmente, a princípio se pega o trigo lá no campo, o trigo para debulhar os seus feixes. Pega o trigo, arranca o trigo, debulha os seus grãos e então assim por sua vez o trigo é retirado. Depois, comumente às vezes as pessoas adicionam água e batemos o trigo novamente, as pessoas colocam água no trigo e se bate novamente, vai se batendo, vai batendo, e tem que bater muito e amassar muito. E era interessante que naquela época eles usavam as mãos para amassar o trigo para que pudessem fazer o pão. E é interessante isso, que foi isso e exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus quando ele foi preso ali no jardim do Getsemane. Ele foi batido para nos dar o pão, para nos nutrir. Assim como o pão e o trigo era amassado e moído para se formar o pão, assim Jesus foi amassado e moído para também nos dar o pão.
o pão da vida. Interessante isso. Jesus também foi socado, ele foi amassado e moído para nos dar o pão da vida, a nutrição espiritual, física e mental que todos nós precisamos. A respeito do vinho, também é muito interessante a forma como fazemos o vinho, outro elemento simbólico da ceia. O vinho não é tirado da videira. O vinho não sai diretamente da videira, ao contrário, você precisa primeiro tirar as uvas das parreiras e depois você precisa levá-las para serem pisadas, espremidas e moídas. É assim que tem que ser feito. Você precisa tirar as uvas, levar para depois ser então pisadas, espremidas e moídas. Também interessante que foi exatamente isto que aconteceu com nosso Senhor Jesus. Ele foi tirado do meio do seu povo, ele foi pesado, ele foi amassado para que se tornasse vinho para nós. Aleluia. Foi amassado para que se tornasse pão, foi amassado para que se tornasse vinho para nós. Agora, a fermentação, interessante observar, meus queridos, para fazer o vinho, precisa o processo de fermentação, não é mesmo? Fermentação. Para fazer vinho, precisa o processo de fermentação. Agora, de onde vem o fermento? Para fermentar o vinho. Jesus não tem fermento. Em si mesmo, não. Até porque o fermento simboliza nas Escrituras o mal. Então Jesus não tinha o fermento em si mesmo para nos proporcionar vinho. Porque vinho nas Escrituras representa o mal, simboliza o mal. Mas para conseguir processar o vinho, o suco de uva precisa de ser fermentado. Precisa ser fermentado. Então, de onde vem o fermento? Para fermentar o vinho. Queridos, o fermento veio de nós. O fermento veio de cada um de nós, dos nossos pecados. Os nossos pecados é o fermento que Jesus levou sobre si para nos dar vinho, para nos dar vinho. Jesus fez isto por nós. Queridos, no momento em que ele nos abraçou na sua salvação, no momento que ele nos abraçou, o seu sangue, que é puro, sem mácula, sem fermento, sem mal algum, sem pecado algum, o seu sangue puro se tornou vinho. Porque levou todo o nosso fermento sobre si. Levou todo o nosso pecado sobre si. E esse é o nosso fermento que fez com que Jesus nos desse o vinho. Os nossos pecados é o fermento do vinho que Jesus nos trouxe. Assim, meu irmão e minha irmã, o pão e o vinho são amassados. E isso é uma figura da cruz. Pois sem ela não teríamos nem vinho e nem pão. Jesus na cruz foi amassado, Jesus na cruz foi moído, Jesus na cruz foi esmurrado, Jesus na cruz foi humilhado, então para que ele pudesse nos dar pão e vinho. Pão e vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando Jesus esteve, que é o texto base da nossa meditação hoje, quando Jesus esteve certa feita na cidade de Cafarnaum, depois de ter multiplicado os 5 pães e os 2 peixes, ele fez uma declaração muito interessante quando pregava em uma sinagoga a respeito do pão.
Os judeus que estavam ouvindo Jesus e por sua vez o odiavam, estavam perseguindo porque não entendiam absolutamente nada o que Jesus estava dizendo, os judeus que estavam ouvindo a sua mensagem disseram a Jesus: ah, você está falando sobre um pão, mas o nosso pai Moisés nos deu pão para comer no deserto, o maná. Nós temos o pai Moisés que nos deu um pão para comer no deserto, o maná. E quem é você? Aí Jesus lhes respondeu: os pais de vocês comeram o pão no deserto, o maná, mas morreram. E morreram. Vou repetir. Os pais de vocês comeram o pão no deserto, o maná, e morreram. Aí ele continua dizendo: mas eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Que coisa extraordinária. João 6,51, no texto que nós lemos, está escrito, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que coisa extraordinária. Note que aqui Jesus não fala do sangue, mas fala da carne que ele daria para a vida. A carne que ele daria para a vida. Esse texto, meu irmão, minha irmã, não fala só sobre a vida eterna, nesses versículos todos, mas também nos fala sobre a vida aqui e agora. Sim, pela vida nossa de cada dia. Esse texto não está dizendo que Jesus como pão e quem compartilha desse pão tem a vida eterna somente, mas tem a vida de Deus aqui e agora. Tem vida aqui e agora. A vida para viver, isso quer dizer saúde, vida, plenitude. Isso abrange toda parte da nossa vida. Quando participamos da comunhão e do pão, temos vida, temos saúde, temos vida plena, temos a bênção para o corpo, para a alma e para o espírito. João 10,10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem participa da comunhão, quando come o pão, está recebendo vida. A vida de Deus, vida plena, saúde, plenitude da vida de Deus, vida para viver de forma graciosa, uma vida plena de saúde física, emocional e espiritual. Então, quando alguma parte da nossa vida, meu irmão e minha irmã, presta atenção no que eu vou dizer. Quando alguma parte de nós está enferma, ou doente, fraca, é porque muitas vezes a vida não está fluindo em nós. Não é uma vida plena. Estar doente, estar enfermo, estar padecendo, isso não é vida plena. É possível que às vezes a gente sinta isso, receba enfermidades, tenha uma série de outras coisas, tudo bem, normal, mas isso não é a vida plena de Deus. Muitos de nós, às vezes, não estamos fluindo esta vida. Onde está esta vida que o corpo de Cristo nos traz? Onde está essa vida plena e abundante que o corpo de Cristo nos traz? Não é só na eternidade, mas também para o aqui e agora. Então precisamos aprender sobre isso e precisamos desfrutar dessa plenitude, e ao participarmos da ceia, ao comer o pão, estamos alimentando de vida. Vida está sendo transmitida a cada um de nós. Entenda, meu irmão e minha irmã, sempre que participamos do corpo de Cristo, ele diz: o pão que eu lhe der, o pão que eu lhes dou é a minha carne, que eu darei para a vida, para a vida, para a saúde do mundo. Então a carne dele foi dada, o corpo dele foi dado
para nos dar vida, vida plena, vida abundante, vida com saúde. Isso é promessa de Deus para nós. Então, João 6:55 diz assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Verdadeiramente aqui quer dizer de fato. De fato, nós comemos do pão e bebemos do sangue, que nos dá vida. É um fato. Agora preste atenção, entenda bem o que eu vou dizer agora, que é muito importante. Isso não significa, meu irmão, minha irmã, que quando participamos do pão e do vinho, vai haver uma transubstanciação dos elementos. Não. Ou seja, que o pão e o vinho vai se transformar literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Não. Não. É apenas um símbolo. O pão e o cálice é um símbolo. Mas espiritualmente, quando comemos e bebemos, espiritualmente falando como símbolos, o pão nos traz vida e o vinho nos traz outras coisas que veremos já já. Mas é apenas simbólicos. É um símbolo. Mas creia, meu irmão, minha irmã, que existe um poder sobrenatural quando recebemos a comunhão, o pão e o vinho, em revelação de Deus. Há um poder extraordinário que flui nos momentos da ceia. O texto diz: esse é o meu corpo e o meu sangue, diz o Senhor. É o corpo de Cristo, o pão, e o sangue, o vinho. Não que ele se transforme literalmente, mas simbolicamente eles representam o pão e o sangue. Então, meu irmão, minha irmã, diz o texto, quando você participa da ceia, é isso que o texto está dizendo para nós. Quando você participa da ceia, as virtudes do corpo de Jesus são liberadas para você. Quando você está comendo do pão e participando da ceia, as virtudes do corpo de Jesus são liberadas para você. E o corpo de Jesus era saudável, pleno e cheio de vida. Tinha saúde. Olha que coisa extraordinária. João 6,56 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando comemos o pão e bebemos do cálice, estamos permanecendo em Cristo e Cristo está permanecendo em nós. Quem come do pão e bebe do cálice permanece em Cristo e Cristo permanece nele. Bendito seja o nome do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 15, lemos verso 5. Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos. Ramo novo. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Quem permanece em mim, eu permanecerei nele. Esse dá muito fruto. Produz fruto de vida, produz fruto de saúde mental, física, espiritual, relacional, produz paz, prosperidade, fruto. Se eu estou nele e ele está em mim, eu vou produzir no meu viver os frutos dele. Vida, saúde, plenitude, bendito seja o nome do Senhor. Como fruto, então, de Deus habitando em nós, e permanecendo em nós e nós nele, nós temos plenitude, vida abundante. Mas talvez você me pergunte, como que nós podemos permanecer nele e ele em nós? Ele não está aqui, não posso estar andando com ele, nem estando com ele. Como é que eu posso permanecer? Como é que podemos permanecer nele e ele em nós? A Bíblia diz que podemos fazer isso através da comunhão com ele.
através da comunhão com Ele, do comer do pão e beber o cálice, ou seja, participando sempre da ceia do Senhor, estamos permanecendo nele e Ele permanecendo em nós. É assim que se permanece em Cristo. Quando participamos da ceia do Senhor, permanecemos nele e Ele em nós. Todas as vezes que ceiamos, meus irmãos, nós o manifestamos. Nós o revelamos e manifestamos. Ele permanece de forma prática em cada um de nós. E nós, então, de forma prática, permanecemos nele. É uma manifestação. Sempre quando mantemos comunhão com Ele conosco, é uma manifestação da sua glória, da sua presença e das suas bênçãos. João 6,57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem se alimenta de Cristo, vive por Cristo. E Cristo tem uma vida saudável, plena, plenitude e abundante. E essa é a vida que a comunhão com Cristo nos traz quando ceiamos. Precisamos tomar posse dessa revelação. Quem come, diz o texto, viverá por mim. Viverá, ou seja, terá vida, saúde, plenitude, abundância de vida. Quem come de Cristo. Há um ditado popular que diz aí, no nosso mundo, nós sabemos, que diz mais ou menos assim: você é o que come. Já ouviu isso? Você é o que come. Então, se comemos de Cristo, temos em nós a vida de Cristo, a saúde de Cristo, a plenitude de Cristo, a abundância de vida de Cristo, porque comemos dele. Porque temos comunhão com Ele, porque Ele está em nós e nós estamos nele. E a vida que Ele tem é nossa. E a nossa, com a nossa imperfeição, está nele, que nos dá a perfeição que Ele tem e que Ele é. Olha que coisa extraordinária. Agora, meus irmãos, eu sei, claro, eu entendo. Eu sei que há muitos irmãos e muitos crentes que, quando estão doentes, eles se submetem a medicamentos, a cirurgias, porque eles creem que Deus vai abençoá-los e que tudo vai dar certo, e não há nada, absolutamente nada de errado nisso, porque Deus usa várias maneiras para curar o seu povo, através da oração, de cura instantânea, através da medicina, de cirurgia e através de outras coisas mais, que eu falei nessa quinta-feira no nosso encontro com o pastor, conhecendo as promessas de Deus sobre cura. Ok, então há muitos que creem que medicamentos e medicina e cirurgia, com a graça de Deus, eles podem ser curados, ser abençoados. Não há nada, absolutamente nada de errado nisso. Entendam, meus queridos. Mas tem outros que creem que eles são curados participando da ceia do Senhor. Eles creem que todas as vezes que participam da ceia, eles vão melhorando, pouco a pouco vão melhorando, vão caminhando para uma melhoria. Uma melhoria. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Alguns participam da ceia e quando fazem isto, eles creem que estão melhorando, sendo curados pouco a pouco. E para mim, meu irmão, minha irmã, essa é uma das melhores formas para ser curados. Paulatinamente, pouco a pouco. Você pergunta, mas por que você diz isso? Queridos, eu penso o seguinte, eu sei que existem curas instantâneas, sim, eu creio nelas, já vi várias vezes Deus curar instantaneamente algumas pessoas na nossa caminhada cristã e ministerial. Mas eu creio que a cura, pouco a pouco, é uma das melhores formas para ser curado. E sabe por quê? Porque a cura, pouco a pouco, produz na pessoa caráter. Caráter. Vai moldando o caráter. Vai trabalhando em áreas que precisam ser trabalhadas. Ao passo que alguém que recebe às vezes uma cura instantânea pode voltar rapidamente à sua vida mundana. Foi tão rápido, foi tão simples e continua vivendo do jeito que está. Lembram da cura dos 10 leprosos?
cura instantânea, quantos vieram agradecer? Um. Jesus perguntou, mas não foram 10 que foram curados? Cadê os outros? Nenhum voltou para adorar a Deus, nenhum voltou para agradecer, fazer coisa alguma. Então, curas, paulatinamente, são as melhores que existem, porque trabalham no nosso caráter. E nós podemos ser paulatinamente curados através da ceia, participando da comunhão, porque a comunhão nos traz cura, nos traz a vida de Cristo para a nossa vida, a vida de saúde de Cristo para a nossa vida. Agora preste atenção no que eu vou dizer, meu irmão, preste atenção. Se você toma algum medicamento, se vocês tomam algum remédio que foram passados, que foram prescritos pelos médicos, por favor, continue tomando seus remédios. Não deixe os seus medicamentos, não deixe os seus tratamentos, continue tomando os seus medicamentos. Agora entenda, os seus remédios e o seu tratamento funcionam muito melhor e bem melhor com a ceia do Senhor. Por isso, todas as vezes que for ceia, lembre disto. Há poder na ceia, há graça na ceia, há virtude na ceia, há uma transação na ceia, há uma transferência da vida de Cristo em nós, na ceia, a nossa para Cristo, que leva as nossas dores, as nossas enfermidades. Creia nisso. Amém? Continue tomando, mas participando com fé e alegria também na hora da Santa Ceia. Os seus remédios funcionam melhor com a ceia. Há muitas pessoas, eu sei, que valorizam mais os remédios, valorizam mais os tratamentos médicos, a radiação, do que valorizam um pedacinho de pão e um cálicezinho de vinho. Há muitos que dizem, o que isso vai fazer por mim? Não, você acha que esse pãozinho, esse cálice... Meu irmão, há muitos que acham que não. Então eles focam demais, eles colocam toda a sua esperança, e que não há nenhuma coisa errada nisso, mas há poder na ceia. Eles não entendem que é Deus escolhendo as coisas que são fracas do mundo para confundir as fortes, como o câncer e outras doenças. Deus pegando as pequenas coisas para fazer grandes coisas. Confundir é uma coisa tremenda. O poder da ceia. Essa é a forma de Deus agir, meu irmão. Isso porque a ceia lembra a Deus o seu Filho. Todas as vezes que ceiamos, a ceia está fazendo com que Deus, o Pai, esteja lembrando da sua obra redentora, do seu Filho por nós. Jesus diz, fazer isso em memória de mim, é um memorial. O Pai se lembra da obra do Filho, e a igreja e nós lembramos da obra do Filho, que foi feito por nós, e participamos da sua obra redentora plena. Amém, queridos? Existem, claro, os milagres que são instantâneos, e existem, às vezes as pessoas querem milagres instantâneos, tudo bem, mas entenda uma coisa, os irmãos, os milagres que não são instantâneos são também muito importantes. Muito importante. E muitos estão experimentando curas pouco a pouco, firmados e crendo na comunhão. Portanto, meu irmão, não se sinta desencorajado se você ainda não foi curado instantaneamente, se ainda a coisa procede, a coisa continua aí. Entenda, não se desanime, não fique desencorajado, porque por não estar ainda curado plenamente, porque ao participar da ceia, ao participar da comunhão, creia que você está sendo aos poucos curado por Deus. Participe da ceia, crendo que aos poucos você está sendo curado por Deus. Nem todas as curas são instantâneas, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes precisamos perseverar em oração e participar da ceia do Senhor. Cear sempre, cear sempre, cear sempre. Todas as vezes, não importa qual seja, entenda, meu irmão, que existe poder no seu corpo ferido. Tem poder, porque essa transação que a ceia nos proporciona faz com que Deus atue na sua fraqueza, na sua dor, no seu ferimento. Não importa, meu irmão, minha irmã, qual seja a sua enfermidade, sua dor, a sua doença,
Participe sempre da ceia do Senhor com essa esperança que Deus te dará vida, vida plena e saúde. Todas as vezes que estiver participando da ceia e você estiver enfermo, meu irmão, minha irmã, faça isso como fosse um remédio. Coma do pão como fosse um remédio para a sua vida e beba do cálice como fosse um remédio para a sua vida. E é assim que tem que ser nossa motivação na ceia. É celebração, porque a ceia nos traz vida. Ceia nos traz vida, e vida plena, e vida abundante. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja primitiva, lá no começo da igreja, da história da igreja, a igreja dava muita ênfase à comunhão. A comunhão sempre foi muito importante para a igreja primitiva. Nós lemos em Atos 2,46 dizendo: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. Partiam o pão em suas casas. Eles participavam do pão diariamente nas casas, porque a comunhão para a igreja primitiva tinha um poder extraordinário e coisas aconteciam e também acontecem e podem acontecer nos nossos dias se nós participarmos da ceia com esta revelação. Em Atos capítulo 20, verso 7, nós lemos: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Veja, o apóstolo Paulo chega àquela igreja primitiva e a ênfase não era o apóstolo Paulo. Hoje em dia as igrejas fazem uma propaganda tremenda quando vem pregador. Estará conosco o cantor fulano, o pregador ciclano. É uma propaganda imensa sobre quem vem, mas pouquíssima propaganda sobre a comunhão. A ceia, a comunhão dos irmãos, o pão e o cálice. Aqui, o apóstolo Paulo tinha acabado de chegar na cidade e ficou um dia a mais para que pudesse estar nessa reunião, mas o texto diz que os irmãos se reuniram para compartilhar o pão. Não falaram de Paulo, não anunciaram Paulo, não disseram nada sobre Paulo. Interessante observar isso. Mas o texto diz, no primeiro dia da semana, que é domingo, reunimos-nos para partir o pão. Nós vamos nos reunir para participar do pão. O corpo de Cristo que nos dá vida, o sangue de Cristo que nos dá vida. Era essa a ênfase da igreja primitiva. Hoje as ênfases são completamente diferentes e a ceia quase que fica para lá, quase não participam da ceia. Queridos, terminando, o pão. Hoje, meu irmão, minha irmã, quando você estiver ceando, lembre-se que ao tomar do pão e dele comer, você estará lembrando que Jesus levou sobre o seu corpo as nossas enfermidades. Vou repetir. Hoje, quando você estiver ceando, lembre-se que ao tomar do pão e dele comer, você estará lembrando que Jesus levou sobre o seu corpo as suas enfermidades e as suas doenças. Isaías 53 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então eu estou comendo do pão e lembrando que esse pão me dá saúde, porque das minhas doenças esse pão levou. Bendito seja o nome do Senhor. O cálice. Quando hoje você for tomar o cálice e dele beber, você estará lembrando que os seus pecados já foram perdoados. O pão é para a sua vida, sua saúde, seu bem-estar, plenitude de vida. O sangue é para a remissão dos seus pecados, para perdão dos seus pecados. Então, quando você está comendo pão, você deve estar lembrando que esse pão pode te curar, te libertar, porque esse pão vivo que desceu do céu levou na cruz todas as nossas doenças. Tome posse disso ao participar do pão. E o cálice, que ele levou sobre ele os nossos pecados.
que nós fomos perdoados por ele. Então não fique se punindo, se condenando, se destruindo por causa de qualquer pecado na sua vida, mas creia ao participar do cálice que ele perdoa você, que ele lava você, que ele purifica você. O texto diz em Mateus 26, 28, Jesus disse: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue foi derramado, que é representado pelo cálice, para a remissão de pecados. Ao tomar, receba o perdão de Deus para a sua vida, a purificação de Deus, a aceitação de Deus, a expiação de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, e celebre a ceia do Senhor. Pão igual a cura, vinho igual a perdão. E é isso que significa, meu irmão, minha irmã, discernir o corpo de Cristo e participar dignamente da ceia. Discernir o corpo e participar dignamente da ceia é exatamente isso, saber que o pão, o corpo nos traz vida e o cálice, o vinho nos traz perdão para os nossos pecados. E é por isso que a ceia, meu irmão, minha irmã, é uma dádiva para nós, é uma dádiva para a igreja. O próprio Senhor Jesus, ele instruiu pessoalmente o apóstolo Paulo sobre a ceia, para que ele pudesse repartir com a igreja esse ensinamento sobre a terra. E por isso que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto essa instrução que serve para toda a igreja espalhada pela face da terra, que nós lemos na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 e 26, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. E semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Hoje, meu irmão e minha irmã, participe da ceia do Senhor com essa revelação e receba o teu milagre em nome de Jesus. Seja curado e seja perdoado para a glória do nosso Deus. Pão, vida, cálice, perdão. Bem-vindos à ceia do Senhor nesta noite. Oremos. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo pão que desceu do céu para nos dar vida. Obrigado pelo sangue derramado que nos trouxe redenção e remissão de pecado e perdão de pecado. Obrigado porque ao participarmos da ceia, podemos ter essa transação de Deus conosco, nos trazendo vida e perdão. Que ao tomarmos hoje e participarmos da ceia, o façamos assim, com esse discernimento desses dois elementos poderosos que têm um significado e uma graça tremenda para cada um de nós. Te pedimos isso em nome de Jesus, que ao participarmos hoje da ceia, cada um desses queridos, os que estiverem doentes sejam curados, os que estiverem se sentindo culpados e derrotados por causa do pecado, sejam perdoados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Bem-vindos. Participarmos da ceia e experimente agora mesmo um grande milagre na sua vida. Amamos vocês. Um abraço.